Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar de um tema aqui com vocês que eu já quis trazer algumas vezes, mas eu não sabia como começar, como iniciar e tudo mais. Que o tema é imagem pessoal e como você se enxerga e como a moda te afeta, seu corpinho e coisas do tipo. E eu pensei, qual o melhor jeito de fazer isso se não fazendo uma maquiagem, não é verdade? Porque eu tenho que fazer umas fotos para um post e aí eu já ia fazer a maquiagem pra depois filmar. Eu vou filmar enquanto eu faço a maquiagem e é isso. Basicamente, eu queria começar falando sobre a minha adolescência e minha infância, como que era a minha relação com o meu corpo, porque todo mundo sabe que a relação da mulher com o corpo é diferente do homem. E desde criança, eu sempre tive muita liberdade de comer o que eu queria, porque eu sempre fui uma criança magra. E eu nunca tive problema nenhum, assim, de bullying por conta do meu corpo até os meus 8 anos de idade, que foi quando eu troquei de colégio. E tudo mudou de repente. Basicamente, eu troquei de colégio e lá era uma escola maior do que eu tava acostumada a ir. Eu era de uma escola bem pequena aqui na minha cidade e eu não sabia o que era bullying, eu não sabia o que era fazer outra pessoa se sentir humilhada por apenas existir na face da terra. E quando eu fui pra essa outra escola, aconteceram uma série de fatos que me marcaram muito na minha vida. Aconteceram uma série de fatos que marcaram a minha vida como pessoa, né? Como uma pessoa possuidora de um corpo. Isso me afetou muito porque eu era muito maior do que os meus amigos, eu era, acho que, a maior da turma na época, e eu também era muito forte. Eu comecei a fazer natação, meu corpo começou a crescer muito mais rápido. E as pessoas começaram a me chamar de gorda, me chamar de feia, me chamar de várias outras coisas que nem lembro mais, porque faz tanto tempo. Mas eu sei que aquilo começou a me afetar muito, ao ponto de eu só usar roupas largas pra disfarçar o meu corpo, eu só querer me vestir de uma forma apagada pra ver se eu sumia da face da terra e ninguém me notava. Porque eu não queria chamar mais a atenção do que eu já chamava por conta de ser grande, por conta de ser alta e coisas do tipo. E pra mim isso foi uma fase muito difícil que rolou até uns 13 anos, que daí foi a idade que todo mundo resolveu crescer também, e aí eu não fiquei assim tão díspare, porque eu era tipo 2 cabeças maior que as minhas amigas e eu me sentia um monstro, sabe? Com 14 anos eu descobri a moda, né? Eu descobri como que funcionava as passarelas, red carpet, comecei a ter os meus estilos favoritos, comecei a seguir alguns blogs, que naquela época se lia muitos blogs de moda, né? E foi ali que eu tive maior contato com esse universo. Eu vou falar pra vocês que caiu mais ainda na minha consciência como era difícil ser mulher naquela época, porque eu comecei a ver corpos bonitos demais, perfeitos demais. Naquela época ainda não se falava nessa questão de Photoshop e tudo mais, então, tipo, era muito escrachado, era uma coisa muito absurda. Qualquer editorial de foto que tu visse, se tu botar editorial de foto 2009, era muito escrachado a ideia do corpo perfeito. E eu tenho alguns lances, assim, eu lembro de algumas coisas dos meninos falando e cobrando das meninas certas coisas. Por exemplo, eu lembro que a gente tinha 14 anos, isso não se faz. E a gente tava na frente da sala, depois do recreio, esperando pra entrar, esperando a professora chegar. E aí uma amiga minha tava de saia, tá? E ela tinha feito, tipo, depilação até o joelho. Que pra mim já era, tipo, nossa, pra que ela se depila, sabe? Um guri chegou na sala, olhou assim pra perna dela, apontou pra ela e chamou ela de macaca. Porque ela tinha pelo do joelho pra cima. No dia seguinte, ela chegou com a perna toda depilada. Aquilo pra mim foi muito marcante, porque eu lembro que eu não tinha... Eu reparava zero na minha perna, se eu tinha pelo, se eu não tinha e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei em casa naquele dia e eu fiquei olhando assim, ó, pra ver se eu não era macaca também, sabe? Quando começou esse meu contato com a moda, eu meio que
que senti uma necessidade também de emagrecer. Eu já era magra, veja bem, mas eu parei completamente de comer, assim, tipo... Eu parei de me alimentar, eu comecei a fazer... Eu já fazia exercícios físicos e tudo mais. E eu acho que foi naquela época que eu comecei a ter um certo distúrbio alimentar. Porque já me chamavam de gorda na época de que eu era criança, que eu era mais nova. Mas ao mesmo tempo eu não via, tipo... Isso não me afetava tanto, digamos assim. Só que com a moda, aquilo foi... Eu comecei a ter uma perspectiva de que pra ficar bem em qualquer roupa, eu precisava ser magra. E não magra, mas magérrima, sabe? Então eu comecei meio que a comer menos, a fazer bastante exercícios. Eu lembro que na época do meu terceirão, eu corria todos os dias. E tinha vezes que eu tinha aula até tipo 5 da tarde. Aí eu chegava em casa umas 8, porque minha mãe trabalhava e tudo mais, e eu chegava em casa e eu ia correr, assim, exausta, mas eu ia, sabe? Eu sempre fui muito ativa em questão de esporte, mas eu sempre tive muita gordura na região abdominal, sempre fui de acumular muita gordura na região abdominal. Então, quando isso começou a me afetar mesmo, e até várias pessoas às vezes dizem, mas é só malhar, vamos pra academia. Minha mãe não deixava eu ir pra academia, porque ela dizia que isso ia, tipo, acabar com a minha coluna, porque eu tenho problema de coluna já, então o meu médico falou que se eu fosse pra academia cedo, eu provavelmente teria mais problemas ainda de coluna, derivados do fato de puxar peso e enfim. Aquilo foi me afetando ainda mais porque eu não podia nem fazer o mínimo pra conseguir ter o corpo que eu queria, sabe? Então eu comecei a correr toda a vida, comecei a fazer várias coisas, a pesquisar por conta e... gente, eu era bem louca, assim, sério, francamente. Não que eu não seja ainda, mas eu cheguei ao ponto de cair de cama com uma amidalite porque eu tava comprometendo demais meu corpo. Eu tava cobrando demais de mim e eu queria fazer aquilo porque eu precisava emagrecer. Então, se eu comesse alguma coisa diferente, eu era obrigada a vir pra casa e correr por 40 minutos seguidos, sabe? Então... Quando eu fui pra faculdade, as coisas melhoraram um pouco e eu comecei a ver meio que de fora as coisas, sabe? Principalmente porque era capital, Florianópolis é uma cidade um pouco... É o dobro do tamanho da minha cidade, então é diferente, é o pensamento, era muita gente de fora, etc, etc. Eu comecei a ter uma visão diferente da minha realidade e da realidade do mundo, e eu comecei a ver que, tipo, que a minha cidade era um pouco tóxica em relação a isso. Criciúma é uma das cidades com maior índice de cirurgia plástica do Brasil hoje em dia, se eu não me engano. Então, Criciúma pra mim, na minha concepção, Criciúma é Los Angeles do Brasil. O que é Los Angeles pros Estados Unidos, Criciúma é pro Brasil, sabe? Porque tem mulher bonita em qualquer canto, mas assim, eu acho isso uma coisa bem complicada de lidar. Aqui se vangloriza muito ainda a beleza feminina de uma forma muito... uma forma muito... Como é que eu posso dizer? De uma forma muito montada. Mas enfim, eu fui pra Floripa, eu mudei bastante minhas concepções sobre moda, estilo, me senti mais à vontade comigo mesma. Até cheguei a engordar alguns quilos, porque eu não tava ligando mais pra aquelas coisas do jeito que eu ligava, sabe? E aí, recentemente, eu voltei a morar aqui, faz 1 ano e meio. E aí, isso voltou a me afetar. Sério, eu fiquei 17 anos vivendo nessa cidade. Tudo bem que eu morei 5 anos lá, mas ainda me afeta, sabe? Quando eu fui pra lá, eu comecei a ter uma visão maior e uma visão até mesmo mercadológica desse sistema. Porque a gente não pensa nisso nessas horas, mas existe um porquê da modelo ser super magra. Existe um porquê de as pessoas quererem esse tipo de estética nas passarelas, nas revistas e em todos os lugares. Porque isso não é só que é vendável, mas isso dá muito dinheiro. Quando as pessoas falam nesse tipo de coisa, eu gosto de lembrar as pessoas que na época da Revolução Francesa, a estética feminina era uma estética mais gordinha, as mulheres eram mais voluptuosas, digamos assim, tinham mais gordura. Porque naquela época todo mundo passava fome, todo mundo era magro como se é hoje em dia nas revistas, sabe? Porque todo mundo passava fome, a galera passava fome, a galera não tinha dinheiro pra comida. Então o que era difícil ser? Era difícil ser gordinha? Então vamos botar a gordinha como estética do ano, sabe? E hoje em dia as pessoas veem de uma forma diferente. O que é difícil hoje em dia?
com esse bando de fast food a cada esquina. O difícil hoje é se manter magérrimo, então vamos botar a estética magra como tendência. Porque é difícil tu conseguir ter esse corpo, porque demanda tempo, demanda dinheiro, demanda procedimento estético. Pra te ter o nariz fininho, tu tem que fazer a tal da rinoplastia. Pra te ter a boca cheia, tu tem que fazer a tal do botox, preenchimento labial. Tu tem que estar sempre com a cara toda retocada, porque tu não pode ter uma ruguinha, porque, meu Deus do céu, se tu tiver ruga, tu tá ficando velha, velha feia. Apesar de estar se mudando, tá tendo um discurso muito grande em relação a isso, ainda se alimenta muito esse mercado, principalmente com as Kardashians aí, tipo, bombando. Muita gente se inspira na Kim Kardashian, o corpo dela, gente, é inalcançável aquele corpo. Aquela bunda provavelmente é colocada, tá? Não vem me dizer que não é. Tudo bem que ela fez aquele episódio lá no Keep Up The Kardashians, mas, querida, vamos combinar que a tua bunda cresceu muito de lá pra cá, né? Vamos combinar, assim. E aquele corpo, tipo, que não tem 1 grama de gordura no abdômen. E elas mesmas sofrem quando elas têm filho. Gente, eu acho aquilo um pecado. Tipo, elas têm filho e elas ficam trancadas no quarto chorando. Elas não querem aparecer na mídia porque elas estão gordas. Porque elas estão com o abdômen dilatado de uma gravidez que expandiu o abdômen drasticamente por 9 meses, que é um período muito curto. E de repente elas querem que aquilo volte como era antes, assim. Não é assim que funciona. O mundo não é assim que funciona. Nosso biológico não é assim que funciona. E muitas vezes a gente se sente pior ainda porque os homens cobram isso da gente. E muitos homens deixam das mulheres e arranjam outras mulheres nessa fase. Na fase do pós-parto, na fase de que a criança ainda tá pequena e o corpo da mulher ainda não voltou a ser aquilo que era. E aí eles ficam tipo, poxa, tu tá tão desleixada, tu não se cuida. E aí eu descobri o K-pop, né, ano passado. Isso me afetou muito por um período esse ano, tá? Eu não vou mentir. Porque as meninas do K-pop, gente, sério, eu vou deixar aqui uma foto de uma delas, várias delas, porque, francamente, que corpo é esse, sabe? Elas não têm 1 grama de gordura, a barriga é negativa, elas não têm nem bunda. E é umas dieta muito louca em que fica 1 semana chupando gelo, aí tem uma que vive à base de pepino e frango, e é umas coisas muito loucas pra ter aquele corpo. E muita gente reproduz esse tipo de... Às vezes até mesmo quem vai na academia, quem sabe, quem tem uma vida fitness, que se alimenta, tudo não sei o que, faz aquilo como uma espécie de punição, sabe? Tipo, eu comi muito no final de semana, então eu sou obrigada a ir na academia todos os dias da semana e ficar lá horrores e malhar um monte, aí machuca todo o corpo, mas não tá nem aí, porque tem que emagrecer, tem que perder gordura, e aí vai na esteira e corre, pra manter um corpo que, gente, no fim aquele corpo tu tem aquele corpo na base do ódio. Eu trouxe mais esse tema pra conversar com vocês sobre isso, porque quando eu tô assim, nesses pontos exorbitantes de prezar por um corpo super magro, etc e tal, semana passada, pra vocês verem como é uma coisa que ainda acontece comigo. Eu tô aqui falando como se eu fosse super bem resolvida, mas não é bem assim. Semana passada eu tava de TPM, e na TPM eu sempre eu incho muito. E eu tava com o abdômen inchadaço, vocês não têm ideia de como que eu tava um absurdo, eu tava me odiando horrores. Eu tentei fazer algumas fotos e tudo mais, mas eu não consegui porque eu não me achava bonita, eu não me gostava nas fotos. E aí, essa semana a menstruação desceu e o negócio voltou assim. Gente, eu tô me amando, sabe? Eu tô me amando porque eu tô falando, nossa, eu tô magra, eu tô linda. Se eu tivesse daquele jeito, eu não ia me amar igual, porque meu corpo funciona, sabe? Ele me ajuda em tudo que eu preciso fazer e é isso que ele precisa. Apenas. Como diz minha mãe, no fim tudo vai pra debaixo da terra e vira comida de minhoca. Ou se você optar pela cremação, vira cinza. Então, todo mundo tem um exercício que gosta. Eu, por exemplo, eu tenho descoberto que eu gosto muito de caminhar. Então eu tô caminhando muito durante os dias, assim, eu caminho 1, 2 vezes por dia, meia hora por dia. Aí eu faço poucos exercícios de fortalecimento porque eu tenho um problema de coluna, eu preciso realmente fortalecer a região abdominal. Então eu faço exercícios abdominais, exercícios de glúteos pra segurar a coluna e tal. Mas assim, não fico me matando como eu me matava início desse ano, por exemplo. Eu já vi alguns vídeos desse ano, tipo, eu ficava malhando que nem uma louca, sabe? Eu focava muito nisso. Óbvio que eu faço uma alimentação mais saudável, mais regrada, mas assim, também eu não vou negar um pedaço de pizza, sabe?
Basicamente é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Se vocês têm algum problema com isso, conversem com alguém de confiança, vá num psicólogo, entre em contato com uma amiga, grupos de mulheres em Facebook, WhatsApp, Pinterest, Instagram, sei lá. Sempre tem um monte de mulheres que passam por isso também, que deixam seus depoimentos, e isso acaba fortalecendo a gente, fazendo com que a gente fique um pouco mais confortável com isso. E procure não seguir nas redes sociais contas que te fazem se autodepreciar, porque é muito difícil às vezes a gente conseguir manejar essa linha tênue, mas é preciso às vezes dar um follow. Seja feliz com seu corpinho, mana. Você é linda e maravilhosa. Tchau, é isso por hoje, galera. Vejo vocês semana que vem.